alguns meses atrás, eu atendi um gato que estava com perda de peso. A clínica do gato era perda de peso. E ele passou por vários colegas veterinários até que chegou até mim, né? Nessa rotina de perda de peso, começaram-se... Então, fez exame básico, né? Eu tinha a ficha, né? Eu não conversei passou acho que por 4 colegas, e as informações que os colegas colocaram escrita. Sabe aquela cliente que leva aquele diário que você tem que levar para casa, que não dá para você ler no consultório? É desse naipe. E lá tinha, tipo, avaliações físicas, não encontrava nada. Realmente a balança percebia, consulta após consulta, que ia perdendo peso, gato comendo normal. E aí tinha hemogramas normais, e aí fazia teste para FIV, teste para FeLV, fazia ultrassom de abdômen, fez raio-x de tórax, fez tudo. O fato é que o gato perdia peso. E aí, nessa busca por doenças, sabe aquele perfil, meu Deus, está perdendo peso, eu não sei mais para onde correr. Então, fazia-se várias vezes o painel, que alguns laboratórios têm fixo, de doenças infecciosas para gatos. E lá tem FIV, FeLV, tem toxo, tem vários que, inclusive, a gente tem que pensar no que coletar para fechar diagnóstico. Essa é a nossa ideia de quinta-feira, a gente começar a cercar mais o que a gente está usando de material, né? O que aquele exame, de fato, pode nos revelar ou nos atrapalhar. E no meio dessa criatura, tinha PCR para micoplasma. E adivinhe, a cada 1 mês e meio, 2 meses, esse gato, por umas 4 vezes, fez PCR para micoplasma. E todas as vezes, a PCR vinha detectável. E aí, qual era a interpretação do clínico? Beleza, ele está perdendo peso, e a cliente, inclusive, referia que o gato ficava meio apático. Ele está perdendo peso e está apático, tá aqui, ó, PCR detectando micoplasma, e aí fazia 28 dias de dox. O gato ficava bem. O gato melhorava clinicamente. A cliente acha que até parava de perder peso. Mas passava-se alguns dias, voltava a perder peso, voltava a ficar apático, ia para o colega, e aí talvez mudasse de colega no meio do caminho, fazia um painel e aí já vinha, ó, o colega anterior diagnosticou micoplasma. Aí o colega atual falava, vamos retestar. E aí fazia uma nova PCR. E na nova PCR, adivinha? Vinha detectável para micoplasma. O que o colega fazia? 28 dias de doxiciclina. Quando eu atendi esse gato, para mim já foi muito mais fácil, né? Porque eu já atendi ele num fase mais tardio e ele já havia começado há uns 20 dias antes de vir até mim com diarreia. Então eu tinha uma história de muitos meses, não sei dizer aqui quantos, de perda de peso, e eu tinha 15 dias de diarreia para trabalhar no diferencial. Mas o que eu quero chamar a atenção de vocês? Que ele foi por 4 vezes tratado para micoplasma porque a PCR era detectável. O clínico está errado em tratar para micoplasmose? Tava. Sabe por que estava? Porque em nenhum momento esse gato estava anêmico. Nenhum momento, em nenhum hemograma, esse gato tinha anemia. E daí que achou na PCR? Por isso que eu falo para vocês, exames demais complicam a nossa vida. Final da historinha, quando eu atendi esse gato, ele ficou com o diagnóstico de entre doença inflamatória intestinal e linfoma, e depois, então, o oncologista confirmou que era um linfoma alimentar, né? Mas que começou com a perda. Então, não tinha nada a ver com a micoplasmose, entende? Então, o conceito é, a PCR define. Mas, gente, não é ter o exame em mão. O exame em mão, ele só vai instituir a terapia quando clinicamente o seu paciente demonstrar o sinal correspondente com a anemia.